Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, então, à verdadeira primeira aula do curso de Cal. A aula zero foi só a apresentação do curso. E nessa aula agora, nós vamos começar a ver a matéria do curso mesmo. Vamos começar agora, então, a estudar matriz. Meu nome é Javerson Christian e eu espero que você goste dessa aula. Bem, matriz. Coloquei aqui, né, a figura de um agente do filme Matrix. É apenas uma brincadeira, mas de certa maneira tem uma relação, com certeza tem uma relação entre o nome do filme e a matriz da matemática. Mas eu não vou explicar isso nesse vídeo. O que eu vou explicar é o que é uma matriz na matemática, ok? A matriz na matemática é uma tabela de números. Pelo menos nesse curso aqui, quando nós estivermos falando de matriz, nós estamos falando sobre uma tabela de números de diversas categorias, né? Negativos, com vírgula, inteiros, racionais e irracionais, não importa. Como esse exemplo aqui que estou mostrando na tela. Isso aqui é uma matriz, uma tabela de números organizados, né? Muito bem. Essa matriz, então, essa tabela, ela pode ser dividida em linhas, né, que eu separei aqui com a cor verde. Nós temos aqui então a linha 1, a primeira linha, e a linha 2, ou a segunda linha. E nós também podemos dividir uma matriz em colunas. Neste exemplo, então, nós temos 3 colunas separadas com a cor azul, a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Cada coluna aqui nesse exemplo tem 2 números. E aqui nós podemos ver as linhas e as colunas separadas. Muito bem. A matriz, ela tem um nome, entre aspas. Nós podemos nos referir a uma matriz utilizando uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula. Como aqui nesse caso, eu escolhi a letra A maiúscula para representar, ou seja, a letra A é igual a essa matriz. Pode ser qualquer letra do alfabeto, ok? Eu escolhi apenas a letra A. E abaixo do nome da matriz, nós temos 2 números e um xizinho separando esses números. Esses números representam o tamanho da matriz. Tamanho? Como assim? Tamanho é a quantidade de linhas e colunas. Então, o número 2, colorido de verde, representa a quantidade de linhas da matriz A. Ela tem 2 linhas. E o número azul representa a quantidade de colunas da matriz. Então, a matriz tem 3 colunas. Logo, seu tamanho é 2 por 3. 2 linhas por 3 colunas. O primeiro número desta representação é sempre o número de linhas e o segundo número é sempre o número de colunas da matriz. Cada número da matriz ou cada elemento da matriz pode ser identificado por um endereço. Endereço, entre aspas, é só uma maneira que eu encontrei para explicar esse conteúdo, mas o nome oficial não é endereço, é claro. Mas como que nós localizamos um elemento na matriz? Através justamente do número da linha onde ele se encontra e do número da coluna onde ele se encontra. E nós representamos esse número, esse elemento da matriz, por uma letra minúscula. Geralmente a mesma letra que representa a matriz, só que minúscula. Nesse caso, a matriz é a matriz A maiúscula. Então, o elemento que vai representar, a letra que vai representar esse elemento da matriz é a letra A minúscula. Então, leia o elemento A, que está na primeira linha e na segunda coluna. Então, esse 12 aqui significa primeira linha, segunda coluna. Então, você vai na matriz e procura. Qual que é a primeira linha? Essa aqui. Qual que é a segunda coluna? Essa aqui.
Então, o número A12 é justamente o número 12. Aqui coincidiu, né, de ser o mesmo número. Eu devia ter escolhido outro número aqui para não confundir, mas é apenas uma coincidência. Muito bem. Vamos ver então um outro número a título de exemplo, para causar menos confusão. Perceba agora que o número da coluna, o número da linha que eu quero é o número 2. Então, o elemento A vai ser o elemento da segunda linha. E também da primeira coluna. Então, você vai aqui na segunda linha e na primeira coluna. Qual é o número que está lá? É o número menos 65. Então, o elemento A21 é o número menos 65. Então, isso é como se fosse um endereço para localizar o número na matriz, ok? Beleza. Então, você pode fazer isso com todos os números da matriz. Cada número tem a sua localização. Então, perceba que o número que está na primeira linha e na primeira coluna é o número 23. O número da matriz A, que está na primeira linha, só que na segunda coluna, é o número 12. O número da matriz A, que está na primeira linha e na terceira coluna, é o número menos 9. E assim vai, né? Então, o número, por exemplo, que está na segunda linha e na primeira coluna é o menos 65. E assim você percorre todos os números da matriz. Então, aqui é uma representação genérica, né, em que você pode ver no lugar de cada número o símbolo que o representa. Então, o elemento A na primeira linha da primeira coluna, que era o número 23. E assim por diante. Na matemática é muito importante que a gente aprenda a generalizar as coisas. Então, aqui eu coloquei de modo geral, né, generalizando uma matriz qualquer. Essa não é mais a matriz do exemplo anterior. Essa é uma matriz qualquer, em que o tamanho dela é M por N, ou seja, ela tem M linhas e N colunas, sendo que M e N são números, né? São letras que representam números. Então, poderia ser, igual no exemplo anterior, uma matriz de tamanho 2 por 3. Nesse caso, o M valeria 2 e o N valeria 3. Ou poderia ser qualquer outro tamanho. Então, essa é uma representação genérica. Perceba que os seus elementos da primeira linha vão ter o número da coluna variando de 1, 2, 3 até N. E também, em cada coluna dessa matriz, os números que representam a linha vão variando de 1, 2 até M de Maria. E o último elemento seria o elemento que está na última linha e na última coluna, ou seja, o elemento AMN. Nós podemos também generalizar o endereço, a localização do elemento na matriz. Cada número da matriz tem a sua localização. A11, A12, A23 e assim por diante. Se nós quisermos falar de um elemento qualquer, um elemento geral, que não é nenhum específico, mas poderia ser qualquer um, nós escrevemos A e J, sendo que a letra I aqui representa o número da linha do elemento. E a letra J representa o número da coluna do elemento. Então, se no lugar da letra I tiver escrito o número 1, significa que nós estamos na primeira linha. Se no lugar da letra J tiver escrito o número 2, significa que nós estamos na segunda coluna. Né? Lembre sempre disso. Tanto faz a letra, tá? Se é M, se é N, se é I, se é J.
Isso não é importante. O importante é que a primeira informação é o número da linha e a segunda informação é o número da coluna. E nós usamos letras para falar de maneira geral. Isso significa, olha, um elemento qualquer da matriz. Ele está em qualquer linha ou em qualquer coluna. A gente que vai especificar depois. Nós podemos também, continuando com essa linha de raciocínio, generalizar a linha da matriz. Como eu disse nos primeiros exemplos, cada linha tem um número. Então, essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda linha, depois nós teríamos a terceira, a quarta linha, até a última linha. Então, se eu quiser falar de maneira geral, eu posso falar a iésima linha da matriz A. Parece estranho falar iésima, mas é como se fosse vigésima, trigésima, né? Esse iésima é o dos números ordinais, né? Que é primeiro, segundo, terceiro e assim vai. E a letra I é para representar, né, a linha genérica. Então poderia ser a 30ª primeira e assim por diante. Então a iésima linha da matriz é representada de maneira genérica assim, em que eu coloco a letra I no lugar do número da linha. E essa mesma forma de pensar pode ser aplicada para a coluna. Então, a jésima coluna da matriz, né, novamente o J aqui é para representar o número da coluna, é uma coluna qualquer da matriz, cujo número da coluna é o número J. Poderia ser a primeira coluna, a segunda, a terceira, tanto faz. Essa maneira de representar de forma genérica é muito importante nós aprendermos, nós nos acostumarmos, porque isso é utilizado para representar, para demonstrar teoremas em toda a matemática, né? Nós demonstramos de maneira genérica, não de maneira específica, porque precisa valer para todo mundo. Bom, como a matriz tem um tamanho que vai de 1 até m, m aqui é o número máximo de linhas da matriz, e o J que vai de 1 até n, que é o número máximo de colunas, então o elemento geral da matriz, o AJ, a sua letra I, ela poderá assumir o valor 1 e no máximo o valor m, que é o tamanho da matriz, o número de linhas da matriz. E a letra J pode assumir no mínimo o valor 1, ou seja, a primeira coluna, e no máximo o valor n, que seria a última coluna da matriz. Então, se ela tiver 3 colunas, o J valeria 1, ou 2, ou 3. Se ela tivesse 5 linhas, a letra I poderia ser 1, 2, 3, 4 ou 5. É isso que significa. É isso que está representado aqui nesse slide, com valores máximo e mínimo da letra I e a letra J. Existem umas outras maneiras de escrever, né? Existem outras notações para representar tanto a matriz quanto os seus elementos. Eu prefiro essa maneira clássica que eu apresentei para vocês, em que a matriz é escrita com uma letra maiúscula, e embaixo nós temos o tamanho dela, e que o elemento da matriz é escrito com uma letra minúscula, geralmente a mesma letra, né, que é a letra utilizada para representar a matriz, só que minúscula, e abaixo dela a letra I e a letra J, ou qualquer outra letra, tá, gente? Mas para representar o seu, entre aspas, endereço de maneira genérica. Só que existem outras maneiras de escrever, e às vezes essas maneiras são importantes de se entender, e a gente utiliza para facilitar na hora de escrever algumas demonstrações matemáticas que nós vamos ver em breve. Mas, então, para deixar registrado, você pode escrever então que a matriz é a matriz A de tamanho m por n, ou você pode escrever dessa outra maneira aqui,
que é uma matriz, ou seja, eu coloquei um parêntese para diferenciar do elemento, tá vendo? E além disso, eu ainda coloco a dimensão total da matriz, m por n. E você também pode representar o elemento da matriz dessa maneira clássica, ou você pode usar a letra maiúscula, só que aí você tem que usar um colchetes do lado. E ao invés de escrever o tamanho da matriz, você escreve o endereço genérico do elemento, IJ. Então, escrever tanto dessa maneira quanto dessa maneira é a mesma coisa, para representar o elemento da matriz. E para representar a matriz em si, você pode escrever tanto dessa maneira quanto dessa maneira aqui. Muito bem. Então, quais são os tipos de matrizes que existem? Nós temos aqui a matriz linha, que é a matriz que tem uma única linha. Exemplo, essa matriz aqui ainda é uma tabela de números, só que ela só tem uma linha, né? Estão todos os números dispostos em uma única linha. Nós temos a matriz coluna, que é justamente o contrário da matriz linha, só que a forma de pensar é a mesma, é uma matriz que tem apenas uma coluna. Então, todos os seus elementos estão dispostos em uma única coluna, um acima do outro. Nós temos a matriz quadrada. E o que é a matriz quadrada? É como um quadrado da geometria. Um quadrado na geometria tem os lados com o mesmo tamanho, certo? A base dele é igual à altura. As dimensões são idênticas. Nós representamos a matriz quadrada, então, com essa mesma forma de pensar. M é igual a N. O que isso significa? Que o número de linhas, seja ele qual for, é igual ao número de colunas na matriz quadrada. Então, nesse exemplo, nós temos duas linhas, mas nós também temos duas colunas. Logo, é uma matriz quadrada. Agora não é um tipo de matriz, mas é um conceito importante que aparece nas matrizes, que é a diagonal principal. O que é a diagonal principal? Ela só aparece nas matrizes quadradas, ok? A diagonal principal de uma matriz quadrada, então, são os elementos que estão na diagonal, óbvio, mas não em qualquer diagonal. Na diagonal em que o número da linha é igual ao número da coluna. Perceba que todos esses elementos, o número da linha é igual ao número da coluna. E é fácil identificar, é a diagonal que está no meio da matriz. Então aqui nós estamos na primeira linha, primeira coluna, número 23. Depois na segunda linha, na segunda coluna, número 0. E por último, na terceira linha da terceira coluna, que é o número 2. Então, a diagonal principal. E essa diagonal é utilizada mais para frente na matéria. Então, é importante saber identificá-la. Se a matriz não for quadrada, não tem diagonal principal. Perceba que, apesar de estar na diagonal, ela não cruza totalmente a matriz. Precisaria de uma terceira linha e uma terceira coluna nesse caso. Né? A terceira linha já está aqui. Precisaria de uma terceira coluna. Nós temos também a matriz identidade. É uma matriz muito importante. Ela é utilizada em muitas matérias. E o que ela é? É uma matriz quadrada, é importante. Ela é quadrada. E por que ela é importante? Porque ela vai ter uma diagonal principal, como as matrizes quadradas somente têm. Mas não uma diagonal principal qualquer. Na matriz identidade, a diagonal principal ela é composta unicamente pelos números 1, por números 1. Então, todos os elementos da diagonal principal na matriz de identidade são iguais a 1. E os demais números são iguais a 0. Nós utilizamos geralmente a letra I maiúscula para representar a matriz identidade. I de identidade. E abaixo dessa letra, nós usamos a letra minúscula N, que representa então o tamanho da matriz.
apenas uma letra porque é uma matriz quadrada, né? Então ela vai ter n linhas e n colunas. Tamanho n por n. Vamos ver um exemplo com números mesmo. Então, I2 é uma matriz identidade de 2 linhas e 2 colunas. Eu não preciso colocar 2 vezes 2 porque já está subentendido que ela é quadrada, por ser uma matriz identidade. A matriz I3, então, seria uma matriz identidade de 3 linhas e 3 colunas. E reparem que em ambas, a diagonal principal é composta pelo número 1 e os demais elementos são iguais a 0. O último tipo de matriz, então, é a matriz nula. Essa é muito fácil de entender. É a matriz que nós representamos geralmente por um zero com um tracinho em cima, justamente para diferenciar do número zero. Mas é uma matriz cujos todos os elementos são iguais a zero. Todos, sem exceção. Se tiver um único elemento que não seja igual a zero, a matriz não é nula. Para a matriz ser nula, todos os elementos têm que ser iguais a zero. E nós podemos representar isso de maneira genérica, como eu coloquei aqui embaixo, que é utilizando aquela representação com colchetes, né? O elemento da matriz O, ou a matriz zero, matriz nula, um elemento qualquer, por isso que eu coloquei esse IJ, significa um elemento qualquer, ou seja, qualquer um, é igual a zero. Basicamente, eu estou te falando que todos os elementos dessa matriz, independente de onde ele esteja, vão ser zero. Muito bem. Um outro conceito importante é de matrizes iguais. Duas matrizes são iguais se elas obedecerem duas condições. A primeira, elas têm que ter o mesmo tamanho. Se não tiverem o mesmo tamanho, não são iguais. E a segunda condição, os elementos correspondentes são iguais. O que são os elementos correspondentes? Os que estão no mesmo local, no mesmo endereço correspondente nas matrizes. Então, o elemento da primeira linha, da primeira coluna dessa matriz, tem que ser igual ao elemento da primeira linha e da primeira coluna dessa matriz. E assim por diante com todos os elementos. Por isso que as duas têm que ter o mesmo tamanho. Se isso acontecer, as matrizes são iguais. Bom, o último exemplo era bem fácil de ver, né, que elas são iguais. Mas às vezes a gente tem uns exemplos menos óbvios, que são exemplos mais difíceis até. Perceba que essas duas matrizes têm o mesmo tamanho, 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz quadrada, né? E os elementos são iguais, apesar de alguns não parecerem. Veja o elemento da primeira linha da segunda coluna. É menos 9 na matriz A. Já na matriz B é menos 18/2 sobre 2, escrito em forma de fração. Ora, menos 18 sobre 2 é a mesma coisa que menos 18 dividido por 2, que é menos 9. É o mesmo número. Vamos ver aqui o terceiro número, aqui na primeira linha, terceira coluna. 7 elevado a 0. O que é 7 elevado a 0, se não o próprio número 1? Pois qualquer número elevado a 0, exceto o 0, né, é igual a 1. O outro número meio estranho que eu coloquei aqui é o log de 1. Né? Eu não vou explicar como se calcula o logaritmo agora, mas o logaritmo de 1 é igual a 0. Então perceba que, apesar de ser menos óbvio, essas duas matrizes são iguais. Agora, falando essa mesma coisa, só que em matemáticas, que às vezes é muito importante para a gente conseguir fazer coisas mais complicadas, uma matriz A, que tem essas duas maneiras de representar, e uma matriz B, que perceba que eu usei outras letras para representar o tamanho dela, P e Q no caso, são iguais se elas tiverem o mesmo tamanho, correto? Ou seja, se o número de linhas da primeira matriz, que é M,
for igual ao número de linhas da segunda matriz, que é P, e o número de colunas da primeira matriz, que é N, for igual ao número de colunas da segunda matriz, que é Q. E além disso, todos os seus elementos correspondentes, por isso que eu estou utilizando a mesma letra I e J para os dois números, isso significa o elemento da linha I da coluna J da matriz A tem que ser igual ao elemento da linha I da mesma coluna J, só que na matriz B. Ou seja, se todos os elementos forem iguais, todos os elementos correspondentes, né, dentro do limite da matriz, lembrando que a quantidade de linhas é finita e a de colunas também, então nós dizemos que as matrizes são iguais. Mas é a mesma coisa que eu disse antes, só que em matematiquês, que às vezes é muito importante. Por isso que eu coloquei isso aqui. Bom, e com isso nós chegamos ao fim. Esse foi todo o conteúdo básico sobre matrizes e nós vamos utilizar muitas matrizes nesse curso. Então, se você tem dificuldade em qualquer um desses conceitos, volte no vídeo, reveja aquela parte e anote. Só assim você vai realmente aprender de verdade matemática. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo.